Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero fazer um vídeo para vocês do Ryzen 7800X 3D. Primeira vez que ele aparece aqui no canal, né? A primeira vez a estreia dele aqui, apesar de a gente ter comprado ele já faz mais ou menos um mês. E eu queria agradecer aos membros aqui do canal, tá? Graças a vocês que são membros, a gente pode fazer compras desses produtos, tá? Para a gente poder fazer o nosso review 100% independente. Então se você quiser ajudar o nosso trabalho, vire membro aqui do canal, tem tiers aqui, vários tiers. A partir de R$2 por mês, você já ajuda o nosso trabalho aqui a se manter 100% independente. E também o próximo bazar já está sendo organizado pelo Jonathan e, obviamente, os bazares são feitos apenas para os membros do canal. Então fiquem atentos aí. Muito obrigado a todos os membros e vamos começar o vídeo de hoje, tá? Então o Ryzen 7800X 3D é um dos processadores que o pessoal mais quer hoje em dia, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui todos os testes que nós fizemos, tá? Vale lembrar que esse teste é um pouco diferente dos outros gargalo não gargala que tiveram aqui no canal e eu quero muito o feedback de vocês aí de casa se vocês querem esse formato ou o formato antigo. Antigo que eu digo, o formato que eu fiz até 2 dias atrás, né? Que é o formato onde a gente coloca as 3 capturas de tela e comparamos 3 processadores, né? E aqui, nesse caso, a gente vai estar comparando 5 processadores, então eu não achei uma forma de colocar os 5 na edição e assim também fica um pouco mais rápido. Então nós temos dois formatos, tá? Aquele formato onde a gente pode escolher 3 processadores, a gente pode colocar o 7800X 3D, 5800X 3D e sei lá, o 5600X e colocar todas aquelas capturas lado a lado. Tá? E vocês vão poder ver ali as mínimas, as médias e tudo mais, ou a gente pode fazer esse formato aqui em gráficos, que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu aguardo muito feedback de vocês, e se vocês votarem nesse formato em gráficos aqui, para mim fica bem melhor, eu economizo cerca de 1h30 por teste, tá? Mas vamos lá, sem pressão nenhuma, foquem no que vocês realmente mais querem, porque eu tenho todas as capturas de tela, eu sempre gravo todos os meus testes, para depois se der algum problema, poder voltar atrás lá, pegar, ver o que se teve algum problema ou não, tá? Eu, obviamente, fiz um Excel, né? O Excel é quando tem poucos dados, fica fácil da gente explicar, fica fácil da gente mostrar, né? Aqui a gente pode até botar aqui, sei lá, 150%, né? Então, tipo assim, eu posso mexer um pouco aqui e a gente pode ver, mas, cara, não achei, para essa quantidade de dados aqui, não achei tão interessante. Tem como mostrar? Tem, mas o que eu fiz, eu criei aqui na corrida um Looker Data Studio, né, que é esse programinha do Google aqui que gera gráficos baseados em Excel, e vamos ver se vai funcionar bem assim. Eu espero que funcione bem assim, o jeito que a gente vai fazer, tá? Então aqui a gente vai poder escolher os processadores que a gente vai comparar, a gente vai poder escolher as placas de vídeo, que por enquanto tem apenas poucas placas de vídeo, e aqui a gente pode escolher as resoluções que a gente quer, e já vai dar os resultados aqui pra gente na tela, tá? Então olha só, a gente tem hoje aqui 5 processadores testados já na 4070 Ti, o Xeon 2670V3, tá? Vale lembrar que foi a placa-mãe X99, esse aqui foi com 16 GB de memória, 2x8, 2183. O Ryzen 5000, ele foi testado numa placa-mãe X570E Gaming da Asus, e o Ryzen 5800X 3D também foi na mesma placa-mãe, com 32 GB de memória 3200, e o Ryzen 7000, né, tanto o Ryzen 7600X quanto o 7800X 3D, uma placa-mãe X670E Lightning da MSI, com memórias DDR5 6000 MHz, tá? Então olha só, a gente já tem aqui, e eu adoro ter esse tipo de resultado porque a gente mostra processadores piores e processadores melhores, como cada um deles se comporta nos jogos, tá? E a gente tem uma diferença aqui, né? O 7800X 3D deu aqui, quantos frames foi? 25 menos 7, 18? Ele deu 18 frames a mais do que o melhor processador que nós tínhamos até então, que era o 5800X 3D. A gente já vai mostrar o custo por frame, já vou mostrar algumas outras coisas para vocês, tá? Mas esse aqui é o resultado em Full HD. Eu tomei a liberdade de colocar a 0,1% low também, então nós temos a média de frames a 1% low, que se você não sabe o que é, tem vídeo aqui no canal explicando, e a 0,1% low, tá? Eu não sei por quanto tempo vai ficar a 0,1% low, porque a gente fez uma enquete aqui no canal e o pessoal falou, não precisa da 0,1% low. Eu falei, ok, muita gente pediu no outro vídeo e eu coloquei, e vamos ver qual vai ser o feedback, e com o passar do tempo a gente vai ajeitando as coisas aqui, tá?
Mas a gente pode ver aqui essa escadinha evolutiva em Full HD, bem interessante. Olhem os dados aí e tirem as suas próprias conclusões. Daqui a pouco eu volto nela e mostrando o custo por frame também, tá? A gente pode colocar aqui então somente em Quad HD, tá? Em Quad HD, obviamente, o uso de processador já é bem menos intenso do que em Full HD, então a gente tem ali tudo um pouco mais próximo um do outro, né? Seja o 7800X 3D, o 5800X 3D, o 7600X, 5600X, todos ficam aqui entre aspas, muito mais parecidos do que no Full HD. Até vamos ver aqui em Full HD rapidinho. A diferença de um 7800X 3D para um 5600X, a gente está falando aqui de 44 frames, né? E aqui em Quad HD, a gente está falando uma diferença já de 24 frames, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que combar muito bem. Não apenas achar o processador que extrai 100% da sua placa de vídeo, mas achar o processador que extrai 100% da sua placa de vídeo na resolução que você quer jogar, né? Porque o gargalo de monitor, ele existe. Tem muita gente que compra essas configurações e coloca em Full HD. Em Quad HD é bem mais sensato e fica bem mais interessante, tá? Até o Xeon, né? O Xeon 2670 V3, obviamente não é um processador para uma 4070 Ti, mas quando a gente for fazer os outros testes em diversas outras placas mais simples, o Xeon, ele com certeza ele vai ter ali o seu espaço ao sol, tá? E vamos olhar agora aqui em 4K como ficou aqui o desempenho, tá? Em 4K você sabe, utiliza menos processador ainda, é bem menos necessário um processador top de linha para extrair o desempenho das suas placas em 4K, então tudo fica muito mais próximo uns dos outros, né? Então a gente tem aqui 107 frames para o 7800X 3D, 103 frames, né? Então aqui foi 3.2 frames de diferença para o 5800X 3D, né? E o 7600X 102 frames, né? 5 frames de diferença ali para o 5800X 3D. Bom, vocês estão olhando todos os dados aí na tela, tá? Então, em relação a dados, a gente tem essa nossa escadinha. Em relação à extração de desempenho, eu acho que não tem nenhuma novidade para quem já acompanha um pouco mais o mercado. Processadores melhores tendem a extrair mais desempenho. Vale lembrar que a gente está com uma 4070 Ti, tá? Muito em breve, 4080 e também 4090, tá? Onde esses espaços provavelmente sejam ainda melhores, mas eu quero ter muitos processadores com outras placas primeiro, tá? Então, olha só, vamos adicionar um parâmetro aqui nessa nossa tabela. Deixa eu adicionar um parâmetro aqui que seria o custo por frame, tá? Vamos adicionar o nosso custo por frame, eu acho que vai ficar visualmente interessante para vocês, tá? Então, olha só, o custo por frame aqui, o menor custo por frame de todas essas placas aqui seria o Ryzen 5800X 3D, tá? Novamente, isso é uma coisa que a gente agora tem que começar a prestar muita atenção, ainda mais que a gente tem placas que extraem aí mais de 200 frames na média, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Custo por frame, custo-benefício, a gente tem que sempre interligar mais de uma coisa do que apenas o custo por frame, né? Nesse caso, olha só, o custo por frame ficou legal. Então são 207 vezes 51.3 que vai dar o custo da nossa bancada. Vocês podem fazer aí na casa de vocês como vocês quiserem, tá? Mas olha só, a gente tem então aqui, a gente pegou o preço de processador, preço de placa-mãe, preço de memória e o preço da placa de vídeo e dividimos pela média de frames em cada um desses casos, tá? Notem que, então, o 5800X 3D passa a ser o melhor custo por frame, o melhor custo-benefício para Full HD, tá? Você vai perder aqui seus 18 frames comparado a um 7800X 3D, mas tem benefícios que você não precisa comprar uma placa-mãe tão cara quanto os Ryzen 7000, que costumam ser um pouco mais caras do que os Ryzen 5000, memória para o Ryzen 7000 DDR5 6000 MHz é mais cara do que um kit DDR4 3200 MHz, como foi utilizado aqui no 5800X 3D, né? Então, tem todas esse peso que cai nas costas. Obviamente vai caber a você abrir mão às vezes um pouco mais, de pagar um pouco mais num custo por frame para ter mais núcleos ou para ter menos núcleos e mais clock, ou aí você decide, tá? Vale lembrar também que os nossos testes aqui eu quero que vocês foquem muito no desempenho, tá? O custo por frame, assim que eu colocar esse vídeo, já vai estar desatualizado, e os custos por frames também a gente pode mostrar ali cada uma das bancadas, e eu sei que muitos de vocês falam, não, mas dá para usar uma placa-mãe mais barata, mas quem sabe a gente faça um vídeo específico falando, olha, qual que seria a placa-mãe mais barata para cada um desses processadores. Mas isso vai ter que ser um vídeo para o futuro, tá? Eu coloquei aqui o vídeo das bancadas e das placas-mães que eu estou utilizando. Obviamente, se você atualizar isso aí em casa manualmente, você vai ter um resultado diferente daqui no custo por frame, tá? Então,
Simples, Full HD, o 5800X 3D ganhou, tá? Com custo por frame realmente muito bom. Vale lembrar que o 5800X 3D e o 7600X são virtualmente o mesmo processador. E olha aqui a diferença. Ah, André, mas são apenas R$ 3,20 de diferença. Não, não são R$ 3,20 de diferença. São R$ 3,20 vezes 206. Né? Então aqui vai dar mais de R$ 600 de diferença de uma bancada para outra, né? Então, calma, matemática, usem a matemática a benefício próprio de vocês, tá? Então vamos ver aqui agora o custo por frame em Quad HD. Em Quad HD, a gente também não teve muita surpresa, o 5800X 3D acabou sendo o melhor custo-benefício, seja por preço de placa-mãe, o preço da memória DDR5. Lembra, a DDR5 ela já caiu 50% o preço dela, cara, mas mesmo assim ela ainda é quase o dobro do preço de uma memória DDR4, tá? Mesmo já tendo caído cerca de 50% o preço dela, tá? Então a gente tem aqui um custo-benefício bem interessante no Ryzen 5800X 3D, a gente tem outro custo-benefício bem interessante no Ryzen 5600X 3D, quem comprar uma 4070 Ti para jogar em Quad HD, saiba que você vai perder ali cerca de 14 frames em relação ao 5800X 3D, aí cabe a você achar se vale a pena botar upgrade num processador por 14 frames ou não, tá? Eu particularmente acho que nesse caso, quem já tem um 5600X, colocar um upgrade para um 5800X 3D, não me parece tão interessante numa 4070 Ti. E se numa 4070 Ti já não é interessante, obviamente todas as placas abaixo dela também vão ser menos interessantes ainda, proporcionalmente menos interessantes ainda, tá? Então, a gente tem esses resultados aqui, o 7800X 3D aqui, o custo-benefício dele não é tão interessante, né, porque o ganho de performance dele não foi desproporcional, né? Não foi proporcional ao que você está gastando a mais, né? E vamos ver agora aqui em 4K, né? Que a tendência é manter-se exatamente a mesma coisa, tá? Então, olha só, eu sei que visualmente talvez não tenha ficado muito interessante isso, talvez se eu tirasse a ponto 1% low aqui desse gráfico, talvez ficasse mais interessante. Vamos ver como é que vai ficar. Não sei. Será que dá para dar um Ctrl Z? Por favor. Deu para dar um Ctrl Z. Tá, mas olha só. Vamos analisar aqui a cor de laranja aqui. A tabelinha aqui cor de laranja, né, a barrinha cor de laranja, que mostra aqui o 7800X 3D, obviamente, né, aquela coisa, né, como todos os processadores ficaram aqui, ó, 107 frames, 103 frames, 102 frames, como todos eles meio que encavalaram mais, o custo por frame deles é mais ainda agora ressaltado quais são os melhores e quais são os piores aqui em 4K, tá? Em 4K, na verdade, como a gente teve o Ryzen 5600X tendo uma diferença até de 4 frames apenas para o 7800X 3D, o custo por frame dele ficou melhor, tá? Novamente, custo por frame e custo-benefício são coisas levemente diferentes, tá? Você precisa julgar qual que é o melhor processador. Aqui em 4K, se a gente fosse até botar aqui, pegar apenas o custo por frame, o Xeon seria o melhor. Né? Não sei se vocês prestaram atenção, o Xeon tá custando apenas R$ 79,39, né, por frame, né, e você vai ter 86.7 frames numa 4070 Ti. Obviamente, eu não vou falar para vocês colocarem um processador de 9 anos atrás, como o Xeon 2670 V3, numa 4070 Ti. Nesse caso aqui, obviamente, vocês precisam utilizar o bom senso, né? Eu particularmente vejo, como eu leio a informação do Xeon, eu leio assim, ó, a gente tá perdendo aqui 13 frames aqui para 4K, eu penso o seguinte, eu penso que nós temos que pegar uma placa, um tier ou 2 tiers abaixo no Xeon para ver ali um equilíbrio melhor ainda dele, tá? De custo entre a bancada, custo-benefício, custo por frame e desempenho, né? A gente precisa interligar todas essas coisas e extrair qual que é o melhor kit disso tudo, né? Nesse caso aqui, a gente pode ver que um 5600X fica realmente um desempenho muito bom, perder apenas 7 frames, 8 frames, vamos arredondar aqui, para um 7800X 3D, onde a bancada do 7800X 3D, deixa eu ver se eu até consigo mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu botar aqui num tamanho um pouco mais apropriado, né? Até, deixa eu retornar aqui. Eu tenho aqui os preços dessas bancadas, tá? Eu peguei os preços dessas bancadas no Brasil, tá, galera? Eu peguei todos os custos, benefícios aqui somente no Brasil. Vale lembrar que você pode comprar aqui, por exemplo, o kit 7600X, você pode comprar o processador no AliExpress, ele custa cerca de R$400 a menos no Brasil. Obviamente, se você não for taxado, né? Eu não queria fazer essa bagunça de mostrar todos os custos por frame, mostrar o custo por frame no Brasil, custo por frame no AliExpress. Eu não sei, eu acho que fica informação demais para um vídeo que eu pretendo fazer não tão longo quanto eu deveria de estar fazendo, e agora que eu fui ver que já está 14 minutos.
Tá? Então, novamente, né? Aqui na bancada 7600X, a placa-mãe que a gente utilizou foi uma placa-mãe de R$ 2.500. Tem como usar placas-mães mais baratas. Eu não vou fazer isso agora porque eu estou usando a placa-mãe de R$ 2.500. Na placa-mãe dos Ryzen 5000, tem como botar uma placa-mãe bem mais barata, menos da metade desse preço. Então, o que eu quero que vocês ressaltem, tá? O que eu quero ressaltar com vocês é que nós temos que foquem nos dados, tá? Foquem no resultado, foquem aqui nos frames. Anota esses frames, tira uma print screen, e aí você pega a sua bancada que você quer comprar, você anota o preço dela, divide pela... e você mesmo faz esse cálculo, cara. Em 5 minutos, creio eu, que você pode fazer esse cálculo na sua casa, até porque não importa o jeito que eu colocar, se eu colocar a placa mais cara ou mais barata, esse vídeo vai estar desatualizado assim que ele for pro ar, tá? Então, galera, eu realmente queria saber o feedback de vocês, se quando for mais processadores, fica impossível... Assim, quando for mais processadores, eu posso fazer aquelas capturas de tela, colocar os 10 jogos lado a lado, tá? E a gente vê os jogos e depois eu pulo aqui para a tabela e mostro com os 5 jogos, né? Eu boto ali talvez os processadores que sejam mais próximos, os processadores que fazem talvez mais sentido comparados com o 7800X3D, que seria o 5800X3D, o 5600, algo do tipo, né? E aí a gente pula aqui para nossa tabela e aí eu mostro para vocês aqui a escadinha com 5, 6, 7, 10 processadores no futuro, tá? Mas eu gostaria de realmente saber de vocês. Vocês acham que vale a pena colocar ali as capturas de tela lado a lado? Se vocês querem apenas o resultado assim, vocês querem uma mistura dos dois, cara, comentem, né? Porque vocês aqui que mandam no nosso canal, tá? Obviamente, se vocês quiserem comprar alguma coisa no AliExpress ali, que a gente acabou até mostrando alguma coisa na nossa tabela ali, vocês podem utilizar nossa tabela aqui embaixo. Nós temos uma pessoa cuidando dessa tabela agora diariamente e todos os dias tem novos produtos, novas promoções, novos itens lá, tá? E não custa nada mais para você, a gente ganha um pouquinho de grana lá de cada compra que vocês fazem pra gente ter mais dinheiro para comprar mais hardware, para fazer mais teste, para tirar mais dúvidas de vocês aí de casa, tá? Então deixem o like, deixem o comentário que são extremamente importantes. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.